Bom, então, o objetivo desse encontro aqui no Centro Cultural da UFMG é apresentar a chamada pública ou um convite aberto para a criação da identidade visual do Festival de Inverno da UFMG nessa edição de 2012, a 44ª edição do Festival de Inverno da UFMG. Em consonância com o desenho novo que a gente concedeu ao festival, nós decidimos que a criação da identidade visual do festival deveria ser aberta à comunidade, de tal maneira que vários criadores de lugares diferentes pudessem pensar junto conosco essa identidade, essa nova identidade que o festival quer apresentar para esse ano. Meu nome é César Guimarães, eu sou o coordenador geral do Festival de Inverno e tenho aqui a equipe dos outros coordenadores. Eles são responsáveis pelos 6 grandes núcleos chamados casas do festival. Eu vou inicialmente fazer uma apresentação sobre o conceito que orienta esse novo desenho do Festival de Inverno e em seguida cada coordenador falará um pouco da casa que ele coordena e do espírito que é né? Esse ano o Festival de Inverno ele tem como conceito a noção de bem comum. Eu vou dizer assim, como é que nós chegamos a essa noção de bem comum. Na verdade, esse conceito foi criado a partir de uma série de discussões e conversas que nós tivemos entre nós, e a ideia é que nós pudéssemos reconfigurar essa maneira como a universidade organiza a sua relação com a comunidade. Normalmente, o Festival de Inverno, com a atividade de extensão, é visto como alguma coisa que leva a universidade a expandir, a oferecer os seus saberes para alguma coisa fora dela, que seria a comunidade, de tal maneira que a universidade aparece assim como sede de um conjunto de saberes, de práticas, e nós resolvemos fazer uma espécie de inversão, assim, né? A ideia é que esse Festival de Inverno pudesse ser uma ocasião privilegiada para que a universidade pudesse acolher, que ela pudesse dar hospitalidade a outros sujeitos, outros saberes e outras práticas no domínio da cultura e da arte, promovendo uma espécie de inversão, de tal maneira que, ao invés de nós imaginarmos um festival em que a universidade oferece, através dos seus especialistas, um saber, né, destinado a esses sujeitos colocados fora da universidade, o que nós fizemos foi abrir o festival para que ele se tornasse uma casa ou um espaço aberto, descentralizado, deshierarquizado, e que pudesse vir a acolher, a receber sujeitos, práticas, outros saberes que viriam constituir ali, fazer do festival um lugar de partilha, de troca, de experiências. Então, nós imaginamos que seria uma ocasião assim, privilegiada para reconfigurar, de certa maneira, tradicional com que a universidade lida com o seu saber e com os saberes dos outros. Nós imaginamos que o festival seria um lugar mais de troca, de experiência, de compartilhamento, do que um lugar de transmissão de saberes ou de práticas oferecidos por especialistas, né? Os coordenadores das casas dirão um pouco mais assim, detalhadamente como isso funciona, mas nós escolhemos essa noção de casa para sediar os 6 grandes núcleos do festival, né? A noção de casa traduz essa hospitalidade, esse acolhimento, aquilo que vem do outro, né? Nós temos 6 grandes casas, né? Vou mencioná-las. Uma casa chamada Casa dos Cantos e da Escuta, outra chamada Casa da Memória, Chica da Silva, Casa das Imagens, Casa da Palavra, Casa das Artes Corporais e a Casa da Cidade. Cada um dos coordenadores vai falar rapidamente sobre cada uma dessas casas. Mas o que nós imaginamos é que, por exemplo, nessa Casa dos Cantos da Escuta, só para a gente ter uma ideia, então na Casa da Memória, no lugar, por exemplo, de professores ou especialistas que estariam se oferecendo o seu saber para as pessoas que viriam participar do festival, essas casas, por exemplo, terão outros protagonistas, né? Por exemplo, a Casa dos Cantos e da Escuta, os seus protagonistas serão os xamãs e os aprendizes de xamã de 5 etnias indígenas que irão lá oferecer as atividades dessa casa. Na Casa da Memória Chica da Silva já são sujeitos ligados à tradição da cultura afrodescendente, enfim. Os coordenadores depois falarão melhor sobre o funcionamento das casas.
mas em todas elas há essa ideia de uma abertura, de um acolhimento, de uma hospitalidade concedida a outros sujeitos, outras práticas, outros saberes, de tal maneira que a universidade deixe de ser esse lugar central, né, e que ela possa ouvir, trocar, escutar, fazer alguma coisa com, e não simplesmente ser a sede de alguma coisa oferecida aos outros. Por isso que cada um dos núcleos é chamado de casa, e nós não vamos manter mais aquela organização por áreas ou por disciplina. O festival não está mais organizado sob a forma de divisões entre artes cênicas, literatura, artes plásticas, artes visuais. As 6 casas abrigarão essas diferentes atividades, mas sobre uma outra forma, e de tal maneira, inclusive, que, né, trabalhando essa metáfora da hospitalidade, as casas farão, os integrantes, os habitantes dessas casas farão visitas, né, umas às outras, já que haverá uma vinculação entre as várias atividades das casas. Se pudesse resumir essa noção de bem comum, né, o que nós pensamos é assim, que o bem comum não é simplesmente alguma coisa que a universidade detivesse, assim, e ela iria simplesmente distribuir, mas o que nós estamos chamando de bem comum é alguma coisa que inclui desde os recursos naturais, as produções da cultura, as estruturas da cidade, os espaços públicos, enfim, essa figura do bem comum, ela aparece aí, guiada pela necessidade da gente repensar, reorganizar, imaginar novas partilhas entre nós, né? A noção de bem comum não deve ser pensada sob a forma assim, de uma comunidade sem fissuras, sem conflitos, sem diferenças, mas ela é a chance justamente para que a gente possa imaginar uma outra figura do comum, daquilo que é partilhado, mas que ela seja construída sob a forma do diverso, da diferença, não sob a forma do nem sob a forma da fusão, mas também nem sob essa forma, às vezes, muito simplificada com que a gente vê a maneira como a universidade, né, organiza a produção dos seus saberes, das suas práticas. A ideia de bem comum aí, ela abre a oportunidade para que a gente possa, afinal de contas, repensar o que é que constitui uma comunidade, o que é que faz um laço, sabendo que esse laço, né, ele é sempre precário porque ele envolve sujeitos e universos bastante fragmentados, às vezes bastante heterogêneos, e a noção de bem comum que orienta o festival, ela pretende, por assim dizer, fazer do festival uma ocasião para que, através das suas várias atividades, a gente pudesse repensar, discutir o que é que faz esse laço entre nós, o que é que faz o comum de uma comunidade, que não é definido por alguma coisa como um pertencimento, uma propriedade, uma essência, mas é alguma coisa tensionada, conflituosa, marcada pela diferença, pela divergência, né? Na verdade tem tanto consenso quanto dissenso, tem resistência, enfim. Então essa é um pouco a noção, assim, é difícil resumir em poucas palavras esse conceito do festival, e acho que cada coordenador poderia agora falar da sua casa e como que a organização dessa casa traduz a seu modo essa ideia principal do festival.